Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, trono é o lugar onde Deus, o Todo-Poderoso, reina, governa. O trono visto pelo apóstolo João e que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 4 e também no capítulo 5, é o centro do governo celestial. Para entendermos melhor, o trono visto pelo apóstolo João e que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 4 e também no capítulo 5, é a capital federal, é o Distrito Federal do governo celestial. É a partir desse trono que Deus, o Todo-Poderoso, reina, governa sobre todo o universo. Já o grande trono branco é um símbolo ou uma figura visual dos atributos incomunicáveis de Deus, o Todo-Poderoso. O que significa atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são atributos ou características inerentes e exclusivas de Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou repetir. Atributos incomunicáveis são atributos, características inerentes e exclusivas de Deus, o Todo-Poderoso. E quais são esses atributos incomunicáveis de Deus? Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, soberania, imutabilidade, autossuficiência, santidade, etc, etc, etc. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? O grande trono branco, como podem reparar, tem duas peculiaridades marcantes. Primeira peculiaridade. O apóstolo João diz que é um grande e imponente trono, diferente do trono visto pelo apóstolo João e que está no capítulo 4 e também no capítulo 5 de Apocalipse, que é o centro do governo celestial. Segunda peculiaridade. O apóstolo João diz que o grande e imponente trono é branco. O branco é a cor da santidade. O branco significa limpeza espiritual, glória divina, santidade. Como podem reparar, o grande e imponente trono branco tem um diferencial, um tchan diferente do primeiro trono, que é o centro do governo celestial. Portanto, esse grande e imponente trono branco, que é uma figura visual dos atributos incomunicáveis de Deus, essa
grandiosidade não significa mesmo um tribunal divino instalado, preparado para julgar Satanás, os anjos caídos, os ímpios, esse bando de encardidos, como muitas denominações religiosas ensinam. Deus, o Todo-Poderoso, através desses atributos incomunicáveis, que são simbolicamente o grande trono branco, visualizado pelo apóstolo João, avalia, julga. Avaliar significa também julgar, decidir, discernir. Deus Todo-Poderoso avalia pelas suas obras, palavras e pensamentos os que estão registrados nos livros. Livros, como já disse várias vezes, significa especificamente a onisciência e a onipresença de Deus, o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos e amigos, eu sempre digo, e permitam-me repetir novamente, que Deus, o Todo-Poderoso, através dos seus atributos incomunicáveis, que já citamos, e que foram visualizados pelo apóstolo João, e que simbolicamente representam o grande trono branco, cuida tranquilamente das coisas celestiais, terrenas, e de tudo, absolutamente tudo, que criou, estabeleceu e normatizou, sem precisar de nenhum outro expediente. Eu vou repetir, para que os meus queridos irmãos e amigos possam gravar bem na mente. Deus, o Todo-Poderoso, através dos seus atributos incomunicáveis, visualizados pelo apóstolo João, e que simbolicamente representam o grande trono branco, cuida tranquilamente das coisas celestiais, terrenas, e de tudo, absolutamente tudo, que criou, estabeleceu e normatizou, sem precisar de nenhum outro expediente. Meus queridos irmãos e amigos, a expressão usada em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, de que o céu e a terra fogem da presença de Deus, o Todo-Poderoso, significa que a presença de Deus, o Todo-Poderoso, é tão grandiosa, santa, gloriosa e absoluta por causa dos seus atributos incomunicáveis, representados pelo grande e imponente trono branco, que ninguém e coisa nenhuma no céu e na terra podem suportar. É o que aconteceu na inauguração do Templo de Salomão, quando a glória de Deus encheu todo o templo e ninguém podia entrar. Está lá no livro das Crônicas, capítulo 7,
do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou repetir. A expressão usada em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, de que o céu e a terra fogem da presença de Deus, o Todo-Poderoso, significa que a presença de Deus, o Todo-Poderoso, é tão grandiosa, é tão gloriosa, santa e absoluta, por causa dos seus atributos incomunicáveis, representados pelo grande e imponente trono branco, que ninguém e coisa nenhuma no céu e na terra podem suportar. É o que aconteceu na inauguração do Templo de Salomão, quando a glória de Deus encheu todo o templo e ninguém podia entrar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Mas outro livro foi aberto. Era o livro da vida. Os mortos foram julgados individualmente, segundo as suas obras, segundo as suas ações. O mar entregou os seus mortos, e a morte e a sepultura também entregaram seus mortos, e todos foram julgados individualmente, segundo as suas obras, segundo as suas ações. É o que dizem os versículos 12 e 13 de Apocalipse, capítulo 20. Como já disse, o grande e imponente trono branco simboliza, representa uma visualização dos atributos incomunicáveis de Deus, o Todo-Poderoso. Esses mortos, grandes e pequenos, que o mar devolveu, que a morte e a sepultura devolveram, em pé diante do trono, e livros foram abertos, significa Deus, o Todo-Poderoso, avaliando especificamente, através da sua onisciência e onipresença, todos os mortos, não importando a maneira como morreram. Entenderam? Entenderam? Esses mortos, grandes e pequenos, que o mar devolveu, que a morte e a sepultura devolveram, em pé diante do trono, e livros foram abertos, significa Deus avaliando especificamente, através da sua onisciência e onipresença, que são os livros abertos, todos os mortos, não importando a maneira como morreram. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. A palavra de Deus diz que após o milênio, depois de toda a avaliação de Deus, o Todo-Poderoso, através da sua onisciência e onipresença, que simbolicamente são os livros abertos, Satanás,
os anjos caídos e os ímpios, Satanás e os anjos caídos serão soltos. E os ímpios que morreram desde o começo do mundo ressuscitarão e então se mancomunarão, se ajuntarão para tentar tomar a nova Jerusalém, que descerá do céu com todos os salvos, com todos os remidos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Então descerá fogo do céu e destruirá completamente e definitivamente com Satanás, os anjos caídos e os ímpios. Eu vou repetir novamente, é importante. A palavra de Deus diz que após o milênio, depois de toda a avaliação de Deus, o Todo-Poderoso, através da sua onisciência e onipresença, que simbolicamente são os livros abertos, Satanás e os anjos caídos serão soltos, e os ímpios que morreram desde o começo do mundo ressuscitarão. E então se mancomunarão, se ajuntarão para tentar tomar a nova Jerusalém, que descerá do céu com todos os salvos e remidos. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Então descerá fogo do céu e destruirá completamente e definitivamente com Satanás, os anjos caídos e os ímpios. Esse é o grande lago de fogo que queimará definitivamente todo o mal e esterilizará completamente a terra. O livro da vida é o registro de todos os salvos feitos pela onisciência e onipresença de Deus, que são os livros. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos 5 estudos anteriores a esse. 5 estudos. O primeiro estudo tem como título O Tribunal de Cristo e o Grande Trono Branco. Essa é a única explicação bíblica. Esse é o título do primeiro estudo. Segundo estudo, cronograma do juízo final traçado por Deus, o Todo-Poderoso. Terceiro estudo, real significado de o grande trono branco. Quarto estudo, o que significa na Bíblia livro de Deus, livro da vida e livros. São realmente livros? Quinto estudo, significados da palavra julgar em hebraico e grego, e que as igrejas fazem muita confusão. As igrejas fazem muita confusão com a palavra julgar. Ela tem vários significados, tanto na língua grega como na língua hebraica. E agora o sexto estudo que estamos apresentando para os meus queridos irmãos e amigos. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. E não esqueçam, meus queridos irmãos e amigos, ajudem-nos nesse trabalho, dando seu like, inscrevendo-se em nosso canal. Um grande e carinhoso abraço.